Muito bem, olha, eu vou dar foco nessa conversa sobre redes sociais sobre duas vertentes. A primeira delas é para empresas. Como eu posso fazer a minha empresa vender mais em redes sociais, como é que eu lidero um time de redes sociais e etc. Essa é uma primeira vertente. A segunda vertente é como eu posso ganhar dinheiro na internet, sendo influenciador, criando um curso, criando algum conteúdo, seja com qual estratégia que for, essa é a segunda vertente que a gente vai aqui explorar nesse programa. Eu vou voltar aqui para o Cuenca. Cuenca já tem 12 anos na internet, né, Cuenca? Ou seja, tu já viu, não é? A gente é contemporâneo de internet. Eu comecei em 2010, eu tenho 14 anos, nós estamos ali mais ou menos na mesma época. Então a gente viu chegar marketing digital, viu chegar coaching, viu chegar tecnologias novas, viu o Facebook cair, porque o Facebook que mandava 12 anos atrás, né? Viu o Instagram entrar, viu o TikTok e por aí vai. Nesse contexto todo, vou focar em empresas, tá? Quando você olha para as empresas, onde que você vê que é a maior deficiência das empresas nas redes sociais? O que as empresas têm mais dificuldade nas redes sociais? É produzir conteúdo? É se fazer presente? Enfim, é entender a linguagem que o usuário quer para se comunicar e conseguir se conectar com o público? Qual é a maior dificuldade que você vê nas empresas? De longe, é saber abrir diálogos e sustentar eles, né? E diálogos não que o mercado geral está pedindo, mas diálogos que a própria empresa acredita, de acordo com valores e crenças e uma visão de mundo que a empresa acredita. Então, o que eu vi, né, tô desde 2011 produzindo conteúdo e empresas gigantescas tentando entrar via Agência África, Almap, todas as grandes marcas mesmo, elas tinham uma deficiência ali no começo e ainda persistem, a maior parte dessas empresas, que elas têm um pensamento de campanha, muito pelo como foi estruturado o mercado publicitário brasileiro, né? Com bonificação em cima de volume de vendas de espaço publicitário e pouco em cima de um conteúdo always on ou evergreen, como chamam em vários mercados, que é eu tenho que estar presente todos os dias, não fazendo uma campanha publicitária, mas sim conversando com o meu público do outro lado. Então, é aceitar uma perda de controle que essa empresa tem para entender que a construção de conteúdo passa pela parte de comentários, o que vai gerar, aquilo é um novo conteúdo, que dá insights para gerar um outro conteúdo e um outro conteúdo. Qual que é o problema? Que essas grandes empresas, elas não fazem isso, ou fazem pouco isso, porque existe um certo grau de vulnerabilidade e perda de controle. Agora, vamos para o mundo mais do dia a dia, mais real, de quem é autônomo, tem uma pequena empresa, uma média empresa. Você não deveria ter medo dessa vulnerabilidade porque você não tem grandes coisas a perder como uma corporação, como uma multinacional. Então, quando essas pequenas e médias empresas elas entram na internet, elas modelam o que as grandes corporações que são concorrentes fazem e que, em geral, não sabem fazer conteúdo porque a lógica é de campanha e não de diálogo e não de conteúdo todo dia. Então, essas empresas, né, todas elas deveriam olhar muito mais para estética e para o modus operandi de produção de um influenciador do que de um concorrente direto dela. Já que as agências estão incentivadas propriamente para fazerem isso? Não por causa do modelo de remuneração. O modelo continua o mesmo ainda? Não tá... Das grandes agências continua o mesmo. Das grandes agências continua o mesmo. Ou seja, a campanhazinha no Fantástico, Big Brother continua sendo... pouco trabalho, muito retorno, essa ainda é a preferência. Final de ano, você pega um grande banco, coloca 50 milhões de mídia e está resolvido. Está resolvido o ano. Está resolvido o ano. Então, existiu um certo tipo de delegação dessa área para agências digitais, só que também são mal remuneradas pelo volume de produção, né? E é esperado o branding das agências digitais ou é só performance? É só performance. São filhas, na verdade, são spin-offs de campanhas de televisão. Para fazer o trabalho sujo. Exatamente. Quando eles entenderem que é tão importante quanto e que o que eu vou semear aqui nessa estratégia, que eu não tenho retorno direto, eu vou ter dali a 3, 4, 5 anos, elas vão começar a fazer um trabalho melhor. Agora, o que várias marcas sacaram? Já que eu não sei fazer bem, e tem várias marcas que sabem fazer bem isso, eu pago alguém que saiba fazer, né? Que é user-generated content ou usar o mercado de influência. Porque daí o que eu faço? Eu alugo o meio de funil, ou seja, um relacionamento e uma autoridade, uma conexão que essas pessoas já têm com o público dela. Então essa é uma saída. Opa, já que eu não consigo fazer conteúdo todo dia, então eu vou terceirizar. Isso também é a importância do mercado de influência e dos creators para também fornecer esse serviço. Eu diria até que as melhores agências, as melhores produtoras de conteúdo das grandes marcas e médias marcas, na verdade, são criadores nativos digitais independentes, que são os influenciadores. O que isso representa de oportunidade? Só tem um problema. Fica à vontade. Tudo. É que, às vezes, a agência, ela faz exatamente o que ela fazia na TV com os criadores de conteúdo. Elas querem que... Eu sei disso porque eu também sou influenciadora, então, às vezes, eles vão lá
e alugam o nosso espaço para fazer exatamente o que eles faziam As na campanhas. TV. E como é que é o resultado? Não funciona. O resultado é bem pior. Exatamente, não funciona. Dá um exemplo prático, Malu. Como é que desse exemplo, assim? Que Eita, tipo peraí, de deixa erro... eu não falar de mim. Não, que tipo... Não precisa falar o nome da marca, mas É. que tipo de erro você já viu acontecendo? Por exemplo, pede para fazer exatamente igual, mas exatamente o que ele pediu para fazer que não, Não, que é não como funciona? se fosse uma... Quando as pessoas, né, vou falar nomes fictícios. Claro. Shampoo, né? A pessoa contratava a atriz para fazer a propaganda de shampoo num comercial. Aí, hoje em dia, o que elas fazem? Elas contratam a influenciadora para fazer a propaganda do shampoo Da mesma maneira que fazia. Da mesma forma. É como se a gente estivesse aqui e falasse assim, você está aqui no conselho e está sem tempo, então eu apresento para você relógio, a melhor marca de relógio que você pode ter hoje. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Eu faço um negócio que não está integrado à nossa conversa. Não tem conteúdo. Não tem Esse é o conteúdo, fato. tá? Em relação a isso. Então é como se fosse algo alienígena, a uma comunicação, a um diálogo, a um dia de... Ou seja, alguém está criando para aquele influenciador que no dia a dia dele ele é o criativo. Exato. É como se o No fundo, diretor ele- de criação perdesse a função de diretor de criação da sua própria E mídia. passou a ser ator. Exato. E no fundo, o que de repente está faltando são as grandes agências perceberem que talvez o melhor redator, o melhor criador, o melhor diretor de criação, às vezes o melhor diretor de fotografia. É o próprio criador. É o próprio criador. E a gente tem um exemplo perfeito aqui, que é a Malu, e eu fui durante muitos anos também, quando meu trabalho era de influenciador, eu comecei aí, que o que faz um influenciador ser bem visto é a capacidade de falar não e conseguir colocar com as agências que querem dialogar com as marcas, ou até às vezes cortar o caminho e falar direto com o CMO, o diretor de marketing da empresa e não da agência, para conseguir ter uma comunicação muito mais solta.